E aí, você não vem? Existe um café que conquistou certificações especiais e foi cuidadosamente preparado e selecionado em um ritual único. A origem desse café é seu próprio destino. Vivencie Rituais, a nova linha de cafés especiais da Três Corações. O sabor que apaixona os apaixonados por café. E a palavra é salário. A solução é BNDES Giro. Para manter a folha em dia, você precisa de capital de giro com as melhores taxas e até 60 meses para pagar. BNDES Giro. Aqui tem crédito no tamanho certo para sua empresa. Somos uma empresa humana, sustentável e inovadora. Uma empresa global presente em 14 países e uma referência no setor energético mundial com liderança em energias renováveis. Estamos no Brasil há mais de 20 anos e oferecemos geração, distribuição, transmissão, comercialização, energia solar e soluções em eficiência energética. Ao longo da nossa história, contribuímos para o desenvolvimento do país e atuamos como agentes de transformação sociocultural. Através do Instituto EDP, apoiamos iniciativas de educação, desenvolvimento local, cultura e voluntariado. Fortalecemos nossa relação com o nosso idioma, sendo patrocinadores master na reconstrução do Museu da Língua Portuguesa, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, a Fundação Roberto Marinho, o Banco Itaú e a Sabesp. Somos EDP. Usar nossa energia para cuidar sempre melhor é o nosso propósito. O Ministério da Cultura, a Secretaria de Estado da Cultura do Rio de Janeiro e a Associação Casa Azul apresentam a 16ª Festa Literária Internacional de Paraty, que conta com o patrocínio oficial do Itaú e patrocínio da EDP, do BNDES, da Prefeitura Municipal de Paraty e da Três Corações. Bem-vindos à Flip, uma realização da Associação Casa Azul, organização da sociedade civil de interesse público que desenvolve projetos nas áreas de arquitetura, urbanismo, educação e cultura. Algumas informações importantes. As mesas do auditório da Matriz são transmitidas ao vivo no telão, localizado no auditório da praça. Por favor, desliguem seus celulares. Não é permitido o uso de qualquer aparelho eletrônico no auditório. É proibido filmar, captar áudio e fotografar sem autorização. Os fones de tradução estão nos assentos ou no balcão de fones. Confiram os canais de áudio no telão. É proibido fumar no interior do auditório. Em caso de emergência, mantenham a calma e sigam as instruções de nossa brigada de incêndio. Este auditório possui 3 saídas de emergência, 2 nas laterais da plateia e uma na parte superior. Muito obrigada e uma ótima Flip a todos. The Ministry of Culture, the Rio de Janeiro Secretary of State for Culture and the Associação Casa Azul presents the 16th Paraty International Literary Festival, officially sponsored by Itaú and sponsored by EDP BNDES, the City of Paraty and Três Corações. Welcome to Flip, a production of Casa Azul. Here is some useful information. The events in the main auditorium are broadcast live on the large screen located in the auditorium in the town square. Please turn off your cell phones and other electronic devices, including laptops. The use of video, sound recording and photography devices without prior authorization is strictly prohibited. Translation earphones are located on the seats. Check the audio channels on the screens. Smoking is prohibited inside the auditorium. In case of an emergency, remain calm and follow the fire brigade instructions. There are 3 emergency exits, one to the left of the stage, one to the right of the stage, and the other on the upper level. Thank you, and a great Flip for all. Estudando um livro da Hilda Hilst, que chama Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão, que é um livro de 74, que eu decidi que eu queria fazer isso. Queria me dedicar à análise literária, queria levar adiante esse desejo de entender os poemas e de saber o que eles mobilizam, enfim.
Ela estava escrevendo para fazer o leitor dela se questionar, para fazer o leitor dela pegar aquela obra e falar o que isso significa, o que significa a vida, de que forma eu estou vivendo. E realmente cada vez que eu leio uma obra dela e cada vez que eu entro em contato, cada vez que eu estudo mais profundamente uma obra dela, eu me faço todos aqueles questionamentos. A gente partiu de uma imagem que todo mundo tem a respeito da Hilda Hilst. Então, foi quase uma ideia que veio e procurando a gente viu que era uma ideia muito boa estudar essa personagem, entender quem essa mulher é, né? Então, o que significava escrever para ela? O que o trabalho dela significava para ela? O que ela achava que o mundo devolvia em relação ao trabalho que ela estava desenvolvendo? Nossa pesquisa levantou uma série de questões. Primeiro sobre a pessoa da Hilda Hilst, que o nosso trabalho, o nosso livro que a gente está lançando agora procura responder. Mas também levantou várias perguntas que depois, tanto a Laura como eu, sentimos necessidade de continuar pesquisando e pesquisando em termos da literatura. Então eu fui estudar a poesia da Hilda Hilst e a Laura foi estudar a prosa. Tô falando de um livro que a gente começou a escrever tem 12 anos. Então a gente teve contato com muita pesquisa bibliográfica, a gente pesquisou muito jornal, muita revista, todas as entrevistas que ela deu, críticas e resenhas sobre livros dela. E depois disso foi entrando em contato com a obra. E foi a partir daí que a gente tirou algumas trilhas para percorrer junto com os amigos e familiares dela, mais de 40 pessoas que a gente entrevistou, que foram a fonte primordial assim, de informação sobre ela. Todo mundo com quem a gente conviveu e que a gente entrevistou sempre deixou muito claro, assim, que conviver com a Hilda era um privilégio, mas que ela era uma pessoa real e ela teve sentimentos complexos com todo mundo com quem ela conviveu. Boa tarde, é uma pena, chegamos ao final da Flip 2018. Eu queria agradecer a todos e a todas que vieram, que assistiram pela internet, aos autores e autoras convidados. Eu queria, particularmente nesse momento, agradecer nominalmente aos mediadores e mediadoras que fizeram um lindo trabalho, em alguns casos, tiveram que começar semanas antes a conhecer o que seria projetado, porque a gente teve, dessa vez, vídeos, sons, material de arquivo. Então, alguns deles, particularmente, tiveram vários encontros prévios para poder entender como é que iria organizar esses encontros que, às vezes, funcionaram mais como conferências ou aulas, né? Então, agradeço muito a Alice Santana, Anabela Mota Ribeiro, Bruno Gomide, Guilherme Freitas, Guilherme Gontijo Flores, José Luiz Passos, Lília Schwartz, Luciana Araújo Marques, Mariana Filgueiras, Noemi Jaffe, Paula Scarpim, Pedro Meira Monteiro, Rita Palmeira, Robson Borges, Silvio Almeida. Queria lembrar que existe o Ocupa Paraty, aqui do outro lado da ponte, com uma programação muito interessante. E às 5 horas, 5h30, eles começam também com a programação musical. E antes de chamar os membros, né, na nossa mesa e apresentar a nossa querida mediadora dessa mesa, eu queria mostrar para vocês uma surpresa e agradeço a Gabriela Grebe por ter cedido essa imagem para a gente. Começa assim. You never know just how much Vocês gostam? Cadê o Zé Antônio? Pô, ninguém vai me acompanhar. Eu já vou desistir.
Eu vou cantar uma música do nosso tempo de criança. Começa assim, olha. You'll never know just how much I miss you. You'll never know just how much I care. And if I tried, I still couldn't hide my love for you. You want to know, for haven't I told you so? A million or more times. You went away and my heart went with you. I speak your name in my every prayer. If there is some other way to prove that I love you, I swear I don't know how. You'll never know if you don't know now. Bom, a livro de cabeceira é tradicionalmente a mesa que encerra a Flip. Ela é capitaneada pela nossa capitã, a maravilhosa, brilhante Liz Calder, cofundadora da Flip, nossa presidente. Eu queria chamar a Liz Calder ao palco, com os autores que fazem parte da programação que ela escolheu para ler esse trecho, e ela vai apresentá-los a vocês. Aproveitem, uma ótima tarde. Boa tarde, bem-vindo à nossa última mesa. É muito triste para mim, mas o que é bom é que nós temos aqui os 7 autores maravilhosos que vão escolher um pedaço de um livro que eles levariam a uma ilha se eles só podiam levar um livro. Então, Alain Mabacacu, right? Isabela Figueiredo, Leila Slimani, Selva Almada, Simon Seberg Montefiore, Giovanni Martins, Jamila Ribeiro. Essas são nossa trupe. Agora, Alain, por favor. Merci beaucoup. Muito obrigado. Encore de nous recevoir ici. Muito obrigado por nos receber aqui hoje. Eu escolhi. Eu vou deixar o tempo para vocês conseguirem encontrar a estação correta de rádio para ouvirem a tradução. Eu escolhi o livro do Camara Lai, chamado L'Enfant Noir, A Criança Negra. Camara Lai é um escritor africano de origem da Guiné-Conakry. Ele é um guineense que partiu para a França com 20 anos de idade. E esse livro ele escreveu quando ele tinha 22, 23 anos. E se tornou, na verdade, um clássico da literatura africana. E por que eu escolhi esse livro?
É porque esse é o livro que apresenta com uma certa eficiência aquilo que poderia ser considerado a cultura africana. O lugar que o pai tem, o lugar que a mãe tem, o trabalho, as fés, as culturas, e tudo isso é incluído neste livro, e por um jovem. Eu vou ler apenas um pequeno pedaço para não tomar muito do seu tempo, porque eu tenho muitos colegas que vêm depois de mim. Eu brincava junto da casa da minha mãe. Que idade que eu tinha nesse tempo? Eu não me lembro exatamente. Eu devia ser muito jovem ainda, 5, 6 anos talvez. A minha mãe estava dentro da oficina, junto do meu pai. E as vozes deles chegavam a mim, me dando aquela segurança, aquela tranquilidade, junto àquele barulho do forno e o barulho todo à volta. Eu fui interrompido bruscamente. Toda a minha atenção foi captada por uma serpente que subia perto e que realmente parecia passear perto dali de onde estava. E eu cheguei bem perto. Eu peguei um pequeno pauzinho que estava ali perto e que se separava da nossa casa. E, nesse momento, eu ficava enfiando ali aquele pauzinho, aquele graveto na garganta da serpente. Ela se debatia e ela tentava comer aquele graveto com uma certa fome, uma voluptuosidade, com os olhos brilhantes de alegria e a sua cabeça, pouco a pouco, chegando mais perto da minha mão. E há um momento que aquele graveto ficou quase inteiro engolido pela serpente e onde a garganta da serpente ficou muito perto dos meus dedos. Eu ria, eu não tinha medo algum. E eu achei que a serpente não ia conseguir me engolir inteiramente, engolir meus mãos, se ali o Damani, um daqueles aprendizes, não saiu ali da oficina correndo. Ele mostrou para o meu pai o que estava acontecendo e rapidamente eu senti que alguém me levantava e eu estava nos braços de um amigo do meu pai. À minha volta havia aquela zoeira toda, a minha mãe gritava. E ela me deu umas tapas, umas palmadas. E eu comecei a chorar, mais emocionado pelo tumulto que havia acontecido ali, que já começava a se acalmar naquele momento. E eu ouvi a minha mãe dizendo que nunca mais eu fizesse aquilo, nunca mais brincasse com aquilo. E eu prometi que eu nunca mais faria, apesar de eu não ver o perigo naquilo que eu estava fazendo. O meu pai tinha ali a sua casa perto da oficina. Às vezes eu via ali ele na varanda, era a casa dele. A casa do meu pai era feita de tijolos e cimento e ele tinha muito orgulho daquela casa. Você entrava por uma porta retangular no interior, onde um dia antes havia uma pequena janela que havia caído. À direita havia uma cama feita em terra batida e tijolos e havia um travesseiro de palha. Ao fundo dali, no fundo daquela pequena janela, onde uma pequena claridade, onde a claridade era melhor, havia ali a sua caixa de ferramentas. À esquerda havia todas as diferentes peles e toda a parte de oratório. Na cabeceira do meu pai havia diferentes plantas e extratos de plantas que ele tinha. E tudo isso era encercado como se fosse um grande altar para tentar mostrar que aqueles eram objetos mais importantes da casa do meu pai. Ela tinha, na verdade, o chamado gris-gris, aquele líquido misterioso que podia afastar os maus espíritos e que, se a gente colocasse no corpo, a gente era invulnerável a qualquer maldade, a qualquer doença.
Meu pai, antes de se deitar, sempre passava pelo seu corpo, aquele seu corpo potente, aquele líquido, cada gri-gri tinha sua propriedade particular. Mas que virtude precisa meu pai tinha? Eu não sei, porque eu abandonei meu pai muito jovem. Naquela varanda onde eu brincava, eu muitas vezes entrava na oficina do meu pai e eu via que ele estava sempre me olhando. Era naquela oficina que era a principal peça da nossa concessão, da nossa pequena aldeia. E meu pai ficava ali dirigindo todo o trabalho, ele mesmo sendo a peça principal, ou ele às vezes trabalhando nos pequenos mecanismos delicados que os clientes e amigos mandavam para ele. Ia sempre que ele saía sempre saía daquela oficina um barulho que não parava nunca, só durante a noite. Cada um sabia, cada pessoa que entrava na nossa pequena vila, ou que saía, tinha que atravessar por dentro da oficina. E tudo ia e vinha naqueles ventos perpétuos. E as pessoas, em nenhum momento específico, as pessoas entravam e saíam. Às vezes as pessoas ficavam ali algum tempo, apenas acompanhando com os olhos o trabalho do alto forno, do forno do meu pai. Às vezes eu chegava ali atraído pela luz do forno, mas eu quase nunca entrava, porque eu às vezes tentava me esconder, porque às vezes as pessoas tentavam me expulsar, me pegar e me botar para fora. Mas ali, meu pai não estava mais lá. Só muito mais tarde, quando eu fiquei mais velho, que eu podia ficar sentadinho no cantinho e ficar vendo a forja trabalhando. Eu vou parar aqui. Muito obrigado por me ouvirem. Agora, Isabela, por favor. Boa tarde a todos, muito obrigada. Eu quero fazer uma introdução muito rápida para agradecer a algumas pessoas e instituições. A ordem é aleatória, não interessa o agradecimento, mas quero dizer estes nomes. Anabela Mota Ribeiro, ela sabe porquê, Josélia Aguiar, Mirna Queiroz, Filipe, os meus colegas de mesa, o Giovanni, a Jamila, toda a gente que aqui está, que estamos todos no mesmo barco e, sobretudo, a esta extraordinária recepção dos brasileiros que eu não conhecia bem e que me tem fascinado nestes dias. E eu estou mesmo muito feliz. E quero agradecer isso antes de começar a falar-vos de uma escritora portuguesa que tem que ser conhecida por todos vós. Ela é para mim a herdeira de Fernando Pessoa. Daqui a 20 anos vocês ouvirão falar dela como Fernando Pessoa. Hoje em dia ela é apenas uma escritora mal conhecida. Em Portugal ela é muito bem conhecida, mas alguns odeiam-na porque ela não tem um lugar certo. Não sabem dizer se ela é uma poeta ou se ela é uma escritora. Isto agrada-me, esta ideia de não saberem, não ter uma gaveta onde meter um escritor, não se saber se ele é poeta, ou se é ficcionista, ou se é cronista, ou se é jornalista. Eu gosto desta mistura. E ela chama-se Adília Lopes. Adília Lopes. Se vocês tiverem dúvidas no nome dela, por favor, contactem-me através do meu e-mail, que se chama @gmail.com. E eu vou dar-vos a referência desta escritora. Gosto mesmo muito dela, é uma paixão muito grande. Eu conhecia numa sessão de cinema, fomos ver um documentário sobre um poeta português, o Mário Cesarini, e ela vinha a sair da sessão, da sala do espetáculo, e caiu nas escadas. E foi maravilhoso, porque eu fui ajudá-la a levantar-se das escadas. Bem, vou ler-vos algumas coisas delas e peço que me desculpem esta introdução entusiasmada, mas eu de facto estou muito feliz. O primeiro poema chama-se eu chamo-lhe poema. Chama-se Meditação sobre Meditação. A vida tem a ver com a porcaria, com a entropia. Enganou-se o Duque de Gandia. É cristão amar o xixi, o cocó, o chulé, a menstruação do irmão. Amar o DDT e a lexívia,
que o irmão não é cristão. Do irmão, os nazis fizeram-se sabão. Só servirei um senhor que possa morrer. A morte é simples como ir do interior da casa para a rua. Sinto os mortos no frio das violetas. Só a morte é realmente real. Manifesto. O autor, o ator, tem de se levantar e de se pôr como o sol. O autor tem de se expor. O autor tem de pôr ovos de ouro. Eu sou aquilo que como. Comer é uma arte. Agradeço a comida a Deus, o pão de cada dia que nunca me faltou. Gosto tanto de comer. No céu, come-se tocinho do céu. Cristo é pão e vinho, fruto da videira e da seara, do trabalho da mulher e do homem. O canibal não é aberrante. Eu percebo. Transforma-se o outro no eu, em virtude de eu comer. Comer tem uma conotação sexual em português, mas isso é feio. A caca, a merda, é pura. A literatice, a artisterie, não. É patetice. Os ricos são magros. Os pobres são gordos. Nos hipermercados, o brioche é mais barato do que o pão. Maria Antonieta tinha razão. Foi no que deu a Revolução Francesa. Se não têm pão, comam brioche. Estou gorda e quero ser gorda, mas não quero ser pobre. E não preciso que me cortem a cabeça. Maria, a psiquiatria e a poesia deram-me uma cabeça nova. Engordei 43 quilos desde 86 para cá. Agora, gorda como estou, já caibo num quadro de Rubens. Segundo Osório Mateus, no meu caso, era mais fácil entrar para um quadro de um pintor do que para o quadro de uma empresa. Para foder, nestes tempos que correm, parece que é preciso um escafandro. As pessoas pensam muito em foder e sofrem muito quando não fodem. Quem não pensa em foder está fodido. Mas as pessoas fodem e não são felizes. Eu não sei se este é o último poema que disse que ia ler. Não sei, já não me lembro o que é que disse ao tradutor. Mas acho que este é o último poema que vou ler. A minha gata morreu. Agora já me posso suicidar. Leiam a Adília Lopes. Obrigado. Obrigada, Isabel. Leila, por favor. Merci beaucoup. S'il vous plaît.
Muito obrigada. Eu gostaria também de agradecer a todos os organizadores pela Flip, todas as pessoas que estão aqui à nossa volta. Acho que todos nós passamos dias maravilhosos aqui. Essa manhã alguém me perguntou se meus filhos tinham saudade, se eu tinha saudade dos meus filhos. Eu disse sim, mas eu confesso que eu adoraria ficar mais um pouquinho aqui em Paraty. Eu vou ler uma passagem de um conto de Chekhov chamado Panic Fears, o medo. A primeira vez que eu li Chekhov, eu tive a impressão que eu tinha feito um dos maiores encontros da minha vida. É uma espécie de irmão para mim. E eu fiquei persuadida que se nós vivêssemos na mesma época, eu teria certamente apaixonada por ele. Seria com certeza o homem da minha vida. Infelizmente, nós nos separamos por tempo e espaço. Eu, meu caro, a vida eu não entendo. E eu apenas duvido dela. Eu não sei, talvez eu seja doente ou, enfim, um homem normal, saudável, tem a impressão que ele compreende tudo que ele tem e sabe. Mas eu perdi essa impressão. E de dia a dia, eu fico aprisionado pelo medo. Existe uma doença que é o medo do espaço. E eu tenho medo da vida. Quando eu me deito no gramado, que eu fico olhando o passado e que eu vejo que eu não entendo nada, eu tenho a impressão que a vida é uma sequência de terrores. Eu sou de natureza superficial, me interesso pouco a problemas como esse, destino da humanidade. Eu poucas vezes fico pensando nas alturas celestes. Aquilo que me dá medo é a vida cotidiana, que nenhum de nós pode se afastar. Eu sou incapaz de diferenciar nas minhas ações aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. E isso me causa imenso tormento. Eu tenho consciência de que a minha existência, a minha educação, o meu tempo fechado num círculo fechado de mentiras e que toda a minha vida é apenas uma preocupação cotidiana de me enganar a mim mesmo, enganar os outros sem perceber. E eu fico assustado pensando que eu nunca vou conseguir me livrar dessas mentiras até minha morte. Hoje eu fiz uma coisa, amanhã eu já não consigo entender por que eu fiz. Eu entrei na administração a Estrasburgo, na municipalidade, e eu disse, eu vim aqui fazer agricultura. E eu também não consegui seguir adiante com esse projeto. Eu vejo que nós sabemos muito poucas coisas, e é por isso que cada dia nós fazemos erros, nós cometemos injustiças, nós fazemos mentiras, calúnias, nós criamos vidas impossíveis. A gente desperdiça nossa força com bobagem, e a gente não consegue viver. E se eu sou presa desse terror, é porque eu não consigo entender por que tudo isso é necessário. Eu não consigo entender as pessoas. Eles também me dão medo. Eu tenho medo de olhar os trabalhadores. Eu não sei por que eles vivem, por que eles respiram. Se a vida é uma alegria e supérflua e inútil, se o objetivo é o sentido da vida, que está nas nossas necessidades, eu fico absolutamente desesperado. Eu não consigo entender para quem e por que é necessário esse regime que nós temos. Eu não compreendo, eu não consigo entender nada e nem consigo entender ninguém. Merci. Merci, Leila. Agora, Selva. Buenas tardes. Boa tarde. Eu também, muito prazer de estar aqui, de ter participado da Flip, com tantos companheiros e companheiras maravilhosos. Eu vou ler um fragmento de um romance de Sara Gajardo, chamado Janeiro. É um romance que foi publicado há 50 anos, há meio século, portanto, e eu escolhi porque o que trata esse romance é uma mulher que numa noite de festa ela é estuprada e acaba grávida, e durante todo o romance ela tenta inutilmente fazer um aborto e finalmente quando a família fica ciente de que ela está grávida, vai obrigá-la a casar-se com o estuprador. E me parece um romance muito atual nesses dias em que na Argentina estamos quase conseguindo a legalização do aborto.
Nefer se levanta da cama em que sua mãe deixa cair com um suspiro. E ao ouvir isso, pensa em sacudir aquele seu corpo leve, sem peso, onde temos os elásticos. Ela dorme descalça, com um braço em cima da testa úmida. Logo, ela coloca seus sapatos e sai colocando um pano em seu peito. Deslumbrada, ela fecha os olhos e atravessa aquele pátio calor. Na sombra do morro, onde estão mudos quase todos os pássaros, tem um cavalo amarrado com uma longa corda que permite que ele passe em torno da árvore. Suas costas começam a secar, onde antes havia um suor. Antes de colocar a sela, ele tateia. Pobrezinho, pobre velho, quanto você tem que trabalhar hoje, hein? Ele tira o freio e coloca na ponta do pé o novo freio, mas o cavalo tira a cabeça. É um gesto que ele sempre faz. Ele monta e vai saindo a passo, se esquivando dos ramos espinhosos dos galhos. Ao sair dali, o calor que vibra na cesta e os anjos amarelos vibram. Deve ser 2 horas da tarde. Acho que até às 3 eu consigo chegar lá. Ela vai e começa galopando, buscando pasto onde é possível ver os passos de quem já passou por ali. Ela não quer pensar no fim da sua viagem, dessa velha que ela nunca viu e que ainda assim quem deposita sua esperança. Os seus olhos estão buscando alguma coisa que vão cobrar importâncias desmedidas. Ela pensa, começa a pensar, pássaro, perdiz, bosta, formigueiro, calor, e depois ouve 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, que são as patas batendo no chão. Lentamente o suor aparece entre as orelhas do cavalo e vai descendo em rios escuros no seu pescoço, onde a sua crina vai formar uma espuma suja. Pequenas vozes falam com a Nefer, que continua indiferente. Vaca, ela pensa, uma vaca, uma ovelha, outra e mais outra. Ela veja 2 cabras e um grande porco. Como são fortes, como são gordos. O caminho é uma imensa légua deserta. Nefer olha para a sua sombra galopando no solo. Ela corrige a sua posição na cela, ela muda a posição do braço, ela vira a cabeça para ver que tipo de alteração isso vai produzir. O suor vai deixando as costas do cavalo e começa a descer pelas suas patas. Nefer olha a palma da mão, onde a terra escura aparece em cada prega da mão. Obrigada. Agora, Simon. Simon Sebag. Hi. Thank you so Olá, much for, muito obrigado por terem me recebido em Paraty. Eu amei estar aqui e eu vou, sem dúvida, sair com muito mais riqueza da experiência e muito mais, e muita cachaça também. Hoje, para minha leitura, eu escolhi mais um conto de Chekhov. Parece que Chekhov parece um painel muito tchecoviano. E eu escolhi o que eu acho é uma das principais coisas, talvez o melhor conto jamais escrito, que é A Dama do Cachorrinho. E eu amo isso por diversas razões. Chekhov famosamente disse que ele era um médico. Ele disse que o remédio é minha mulher, mas a literatura é a minha amante. E ele sabia da vida, do amor, do sexo. Ninguém escreveu sobre os segredos do amor tão bem quanto ele. E essa história, um dos seus tópicos é que cada caso de amor tem sua própria língua, tem seu próprio protocolo, sua própria geografia, sua própria história. E, de muitas formas, cada história de amor é a sua própria civilização, uma civilização encerrada em si. Eu vou ler as primeiras linhas e depois o final. Dizia-se que havia aparecido à beira-mar uma nova personagem, uma senhora com um cachorrinho. Dmitry Dmitrievich Gurov, que já passara em alta 2 semanas e habituara-se àquela vida, começou a interessar-se também por caras novas. Sentado no pavilhão de Verne, ele viu à beira-mar uma jovem senhora
de mediana estatura, loura, de boina, e corria atrás dela um lulu branco. Agora a última parte do conto. Anna Sergeyevna passou a viajar a Moscou para vê-lo. Cada 2 ou 3 meses saía de S, dizendo ao marido que ia consultar um professor de medicina sobre sua doença de senhora. E o marido acreditava, e não acreditava ao mesmo tempo. Em Moscou, hospedava-se no Bazar Eslavo. E logo após a sua chegada, mandava um recado a Gurov por um homem de chapéu vermelho. Gurov ia vê-la, e ninguém em Moscou sabia disso. Certa manhã de inverno, ele estava indo assim a seu encontro. O criado, que lhe fora levar o recado na véspera ao anoitecer. A filha caminhava ao lado dele, pois quisera levá-lo ao colo. E a neve caía, graúda e molhada. Temos 3 graus acima do zero, e no entanto cai neve, dizia Gurov à filha. Mas esse calor existe somente na superfície da Terra. Nas camadas superiores da atmosfera, há uma temperatura bem inferior. E papai, e por que não há trovões no inverno? Explicou-lhe isso também. E enquanto falava, pensava que estava indo para uma entrevista de amor e que nem viva alma sabia disso e provavelmente jamais o saberia. Tinha 2 vidas. Uma aparente, que viam e conheciam todos o que queriam, repassada de verdade e de mentira convencional, e completamente semelhante às vidas dos seus conhecidos e amigos, e uma outra que decorria em segredo. E por um estranho e talvez casual acúmulo de circunstâncias, tudo que era para ele importante, interessante, indispensável, aquilo que ele era sincero e não enganava a si mesmo, o que constituía o cerne da sua vida, ocorria às ocultas dos demais. Enquanto tudo que formava sua mentira, a membrana exterior em que se escondia para ocultar a verdade, como por exemplo, seu trabalho no banco, as discussões no clube, a raça inferior, a ida com a mulher aos espetáculos comemorativos, tudo isso era aparente. E julgava os outros por si mesmo. Não acreditava no que via. E sempre supunha que em cada homem decorre sob o manto do mistério, como sob o manto da noite, a sua vida autêntica e mais interessante. Cada existência individual baseia-se no mistério. Thank you, Simon. Giovanni, agora. Boa tarde para todos e todas. Quero agradecer muito a presença de todos vocês. Agradecer ao pessoal da Flip, os autores que estiveram aí com a gente, passeando e conversando e trabalhando muito. Eu escolhi um poema de um livro do Drummond chamado Sentimentos do Mundo. Esse provavelmente não seria o livro que eu levaria para uma ilha deserta, mas esse poema com certeza eu colocaria dentro do livro que eu escolhesse levar. Então, eu tenho uma relação antiga com esse poema. Eu conheci pré-adolescente, eu acho, e sempre mexeu muito comigo. Acho que primeiro por falar sobre a necessidade de se contar por não caber em tantas dores, e depois tudo de possibilidade que ele abre. E esse poema ele acabou se tornando uma espécie de mantra na minha vida. Sempre que eu estou num lugar muito esquisito, ele me leva para outro lugar. E eu acho que, por mais que estejamos felizes por participar de um evento como esse, no fim das contas, o momento é bem esquisito e eu quis compartilhar isso com vocês. O nome do poema é muito grande. Não. Meu coração não é maior que o mundo. É muito menor. Nele não cabem nem as minhas dores. Por isso gosto tanto de me contar. Por isso me dispo, por isso me grito, por isso frequento jornais, me exponho cruamente nas livrarias. Preciso de todos. Sim, meu coração é muito pequeno. Só agora vejo que nele não cabem os homens. Os homens estão cá fora, estão na rua. A rua é enorme.
maior, muito maior do que eu esperava. Mas também a rua não cabe em todos os homens. A rua é menor que o mundo. O mundo é grande. Tu sabes como é grande o mundo. Conheces os navios que levam petróleos e livros, carne e algodão. Viste as diferentes cores dos homens, as diferentes dores dos homens. Sabes como é difícil sofrer tudo isso, amontoar tudo isso num só peito de homem sem que ele estale. Fecha os olhos e esquece. Escuta a água nos vidros, tão calma, não anuncia nada. Entretanto, escorre nas mãos, tão calma, vai inundando tudo. Renascerão as cidades submersas? Os homens submersos voltarão? Meu coração não sabe. Estúpido, ridículo e frágil é meu coração. Só agora descubro como é triste ignorar certas coisas. Na solidão de indivíduo, desaprendi a linguagem com que homens se comunicam. Outrora escutei os anjos, as sonatas, os poemas, as confissões patéticas. Nunca escutei voz de gente. Em verdade, sou muito pobre. Outrora viajei países imaginários, fáceis de habitar, ilhas sem problemas, não obstante exaustivas e convocando ao suicídio. Meus amigos foram às ilhas. Ilhas perdem o homem. Entretanto, alguns se salvaram e trouxeram a notícia de que o mundo, o grande mundo, está crescendo todos os dias entre o fogo e o amor. Então meu coração também pode crescer. Entre o amor e o fogo, entre a vida e o fogo, meu coração cresce 10 metros e explode. Ó, vida futura, nós te criaremos. Obrigado. Camila, por favor. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu quero agradecer à organização da Flip, sobretudo a Josélia, por essa curadoria, por esses encontros tão incríveis. Infelizmente, não consegui assistir quase nada, porque a gente estava trabalhando bastante também, o que é uma coisa boa. Eu escolhi um livro, na verdade, eu levaria, acho que, vários livros para uma ilha deserta. Eu acho que eu levaria mais livros do que qualquer outra coisa, mas se eu pudesse levar, eu também levaria O Olho Mais Azul, de Toni Morrison, eu levaria Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, eu levaria O Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Eu levaria uma infinidade de obras que mudaram a minha vida e que dialogam muito com a minha realidade de forasteira de dentro, que é esse lugar que a gente acaba ocupando como mulher negra, como diz a Hill Collins, estamos dentro, mas estamos fora o tempo todo. Mas eu tive que escolher um para ler aqui para vocês hoje. Eu escolhi Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, de Maya Angelou. Eu tive a honra de escrever o prefácio da edição brasileira junto com a Oprah Winfrey. Não a conheço, né? Quem sabe um dia, mas dividimos aí o prefácio. E a Maya Angelou, ela me toca de maneiras muito profundas, desde os seus poemas, enfim. Eu escolhi o 5º capítulo, um trecho do 5º capítulo, onde ela fala da avó dela. Eu também tenho uma relação de muito afeto com a minha avó. No meu livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro, no ensaio autobiográfico, eu falo dessa relação com a minha avó, de como que a minha avó é a minha Billie Holiday, que me tirava desse sentimento de inadequação presente, né? Que a gente sempre vive esse sentimento de inadequação. E eu acho que a Maya Angelou também é uma espécie de Billie Holiday para mim, fazendo uma referência ao livro do Sartre, A Náusea. Bom, vou ler aqui esse trechinho o início, né, do 5º capítulo. Não serás sujo e não serás insolente. Eram os 2 mandamentos da vovó Henderson, dos quais dependia a nossa total salvação. Em cada noite do inverno mais frio, nós éramos obrigados a lavar os rostos, os braços, os pescoços, as pernas e os pés antes de irmos para a cama.
e com um sorrisinho na cara que as pessoas não profanas não conseguem controlar quando se arriscam na profanidade, ela acrescentava: e lavem o máximo possível, depois lavem o possível. Nós íamos até o poço e nos lavávamos na água gelada e limpa, passávamos vaselina sólida igualmente fria nas pernas, voltávamos nas pontas dos pés para casa. Limpávamos a poeira dos dedos dos pés e nos preparávamos para os deveres de casa, pão de milho, coalhada, orações e cama, sempre nessa ordem. Moma era famosa por puxar as cobertas depois que pegávamos no sono para examinar nossos pés. Se não estivessem limpos o bastante para ela, ela pegava a vara, deixava uma atrás da porta do quarto para emergências e acordava o transgressor com alguns lembretes ardentes estrategicamente aplicados. À noite, a área em volta do poço ficava escura e escorregadia, e os garotos falavam que cobras amavam água. Então, qualquer um que tivesse que pegar água durante a noite e ficar ali parado sozinho para se lavar, sabia que mocassins d'água e cascavéis, biútas e jiboias estavam rastejando até o poço e chegariam assim que a pessoa ficasse com sabão nos olhos. Mas Moma nos convenceu não só que a limpeza era quase divina, mas que a sujeira era a inventora da infelicidade. A criança insolente era detestada por Deus e uma vergonha para os pais, e podia trazer destruição para casa e sua linhagem. Todos os adultos tinham que ser chamados de senhor, senhora, senhorita, tia, primo, tio, titio, vovô, irmão, irmã e 1000 outras apelações indicando um relacionamento familiar e a inferioridade do falante. Todo mundo que eu conhecia respeitava essas leis de costume, exceto as crianças lixentas da pobreza branca. Algumas famílias lixentas da pobreza branca moravam no terreno da fazenda de Moma, atrás da escola. Às vezes, um amontoado delas ia para o mercado, ocupava o único aposento, tirava o ar do ambiente e até mudava os odores conhecidos. As crianças subiam uma nas outras e nos cestos de batatas e cebolas, falando o tempo todo com as vozes agudas, como violões de cigar box. Elas tomavam liberdades no meu mercado que eu jamais ousaria ter. Como Moma nos dizia, que quanto menos se falasse para os brancos, mesmo para os brancos da pobreza branca, melhor. Bailey e eu ficávamos parados, solenes e quietos no ar deslocado. Mas se uma das aparições brincalhonas chegasse perto de nós, eu a beliscava. Em parte por frustração irritada, e em parte porque eu não acreditava na realidade de carne e osso. Eles chamavam meu tio pelo primeiro nome e davam ordens a ele no mercado. Ele, para minha grande vergonha, obedecia no seu jeito manco, reto manco. Minha avó também seguia as ordens delas, das pessoas brancas, só que não parecia servil, porque previa suas necessidades. Aqui tem açúcar, senhora Potter, e aqui tem fermento. Você não comprou fermento mês passado, deve estar precisando. Moma sempre direcionava suas declarações aos adultos, mas às vezes, dolorosas vezes, as garotas sujas e de nariz melequento respondiam: não, N. Para Moma, que era a dona da terra onde elas moravam, que relevava mais coisas do que eles aprenderiam a vida toda, se houvesse justiça no mundo, Deus devia acertar todas elas com um raio para que ficassem mudas. Só dá para a gente mais um biscoito salgados e mais umas cavalinhas. Pelo menos elas nunca a encaravam, ou nunca as vi fazendo isso. Ninguém com o mínimo de educação, nem mesmo o pior moleque, olharia na cara de uma pessoa adulta. Queria dizer que a pessoa estava tentando tirar as palavras antes de elas estarem formadas. As criancinhas sujas não faziam isso, mas davam ordens pelo mercado como chicotadas. Thank you, Jamila. That was a wonderful selection of recommended reading.
Essa foi uma excelente seleção de leituras recomendadas. Muito obrigado por se juntar a nós. Muito obrigada a todos aqui hoje. Eu gostaria de agradecer em especial a Josélia. Se ela estiver aqui, ela está aqui. A gente deveria dar um bom aplauso para ela e agradecer por essa maravilhosa flip. Por esse evento e programa maravilhoso. Foi maravilhoso. E também eu gostaria de homenagear toda a equipe Flip. Eles são sensacionais, todos eles. Todo mundo é um anjo, todos são maravilhosos. E o que eles fazem aqui é maravilhoso. Mauro Moraes e toda a equipe. E a equipe também do backstage, né? Nos bastidores. E uma palavra só para dizer aos intérpretes. Eu não sei como vocês conseguem fazer naquela caixinha quente. Sabemos que é um trabalho árduo. Muito obrigada. Muito obrigada às pessoas de Paraty por serem, mais uma vez, tão acalorosos e nos receberem tão bem. Oh.